E vamos dando sequência no nosso programa, estamos recebendo nossos estúdios, a presença do empresário Gilson Baitaca para um bate-papo aqui, fazendo uma avaliação, falando de atividades, de terapia. Nós vamos começar falando de terapia, depois a gente divide em duas partes e falaremos aí um pouco, né? Uma avaliação, o que foi o ano de 2019, né? No contextualizar aí a questão política, social do nosso país. A gente falava na abertura, né? Se espera e se esperavam muito da nossa classe política, né? Tanto municipal, estadual, federal, sempre é expectativa, e não é só expectativa, e também a população precisa, o eleitor precisa realmente ajudar, contribuir e sugerir, né? Na hora do momento de questionar, criticar, temos que participar, realmente, né? Esse é o cidadão, não é isso, Baitaca? Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentá-lo aqui no nosso programa, e o senhor começar falando desta parte. Nos últimos tempos aí tem se dedicado nessa parte de terapia, também do coach, e a gente falava no começo aqui, que falava dos acidentes que ocorrem, e o senhor foi também um dos vitimados disso aí, né? Já recuperou? Já a perna já dá para jogar futebol já? Não, dá não ainda. Bom dia, Baitaca. Bom dia, Valdecir. Bom dia a todos os luverdenses aí que nos acompanham aqui na TV Rio Verde. Então, você já falou numa outra ocasião do acidente, foi uma bobeira e escorregou, sim, caiu e... eu levei uma queda, né? Chamamos assim de acidente doméstico, né? E não vou fazer piada, mas vamos dizer assim, tive mais sorte que o Gugu Liberato, né? O Gugu infelizmente faleceu. Foi uma queda também, assim, bem brusca, vamos dizer assim, mas eu dei sorte que eu caí, houve a fratura na perna e meu corpo ficou sobre a perna, né? Então, o impacto foi na perna, né? Exatamente, todo o peso foi descarregado, né, na perna direita, então foram 5 fraturas, né? Algumas fraturas, né, umas mais sérias, outras menos. Então outras... o osso fatiou todo? É que houve fratura na tíbia, na fíbula e no calcanhar. Uhum. Então, né, distribuindo aí foram 5 fraturas, mas tive em mãos de um bom profissional, né? Uhum. Na questão cirúrgica, muito bem atendido também pela saúde pública aqui de Lucas do Rio Verde, diga-se de passagem, aí foi muito bem atendido, e a minha recuperação foi gradativa, de acordo com o esperado, né? 4 meses ontem, completou 4 meses ontem, e eu já consigo caminhar sem o auxílio de muletas. Eu falei assim, quando sofre um acidente, né, que pode acontecer com qualquer ser humano, seja ele, eu falo isso, mas a gente tem que redobrar quando se fala em trânsito, acidente, pode acontecer com qualquer um também, mas a gente tem que redobrar tanto o acidente doméstico, quanto, né, o de veículos, automotores, redobrar os cuidados, né, Baitaca? Que a gente tem visto aí acidentes, às vezes banais, às vezes por imprudência. O nome acidente, né, já diz, né? Sempre um acidente, ele nunca é esperado. Então, o acidente sempre é inesperado, tanto no ambiente que você está, quanto no tempo que você está. É verdade. Então, assim, por isso que a gente chega, principalmente no final de ano, onde as pessoas se excedem aí um pouco nas festas, né? E tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo, que pode comprometer, né, parte da tua vida, ou você complicar a vida dos outros, né? O pior é isso. Quando você está com o carro na mão, se torna, para muitos, vira uma arma, né? Uma arma, exatamente. Então tem que ter muito cuidado mesmo. Já imaginou, né, tirar a vida do próximo? Ninguém quer isso, né? Eu penso que não, né? Então, mas só quando você desenvolve velocidade numa avenida acima do limite, você está assumindo o risco, né? Por isso que a lei hoje está bem mais rigorosa. Mas voltando aqui, Baitaca, nós falávamos a isso, esse foi um ano que você também buscou ampliar seus conhecimentos. Você já vem há alguns tempos aí atuando como coachista, fala isso, Sim, coachista, né? Coach, né? Coach, né? Coach. E também, por último, constelação. Queria que você explicasse um pouco o que vem a ser a constelação familiar. Muito bem. Bom, Valdecir, a constelação, ela é um método desenvolvido, criado a partir da vivência, né, de um alemão
Na época ele era padre, o Bert Hellinger, falecido aos 93 anos, agora no último dia 19 de setembro. Ele era padre, um padre, e ele foi designado, né, a fazer uma missão na África, e aonde ele esteve lá por um período juntamente com uma tribo chamada Zulu. E dentro dessa tribo Zulu, a partir das experiências dele, da forma do relacionamento familiar e tribal dessa tribo, ele então passou a registrar tudo aquilo, né, e ver como aquilo se dava, a forma como no linguajar deles, com os comportamentos deles, eles tratavam a questão de família, ou seja, toda a vida deles estava relacionada à ancestralidade. Então, a partir daí, né, depois ele voltou para a Alemanha, inclusive ele deixou vamos dizer assim, a missão dele de padre, né, abandonou essa missão e passou a estudar mais essa questão dessa terapia, e ele criou essa terapia, né, hoje difundida no mundo todo, já no Brasil, já inclusive reconhecida e aceita, né, já pelo próprio Sistema Único de Saúde, como uma terapia integrativa, também já aceita por o sistema judiciário, né, o nosso Poder Judiciário, já como uma forma de minimizar e até de resolver conflitos, geralmente conflitos onde envolvem membros de uma mesma família, né? Então, hoje ela é no mundo todo. E eu despertei para isso depois que eu busquei isso como também resposta para as minhas indagações, aos meus conflitos internos, né? Porque todo ser humano é importante falar isso, que tem uns momentos de conflitos, né? De questionamento, né? A primeira coisa que para você conhecer algo, você tem que aplicar em você. Essa é a melhor fórmula. Fazer a experiência, né? A melhor fórmula é você aplicar em você mesmo. Ou seja, a partir dos resultados que você obteve ali, se for resultado de sucesso e deu certo para você, vai dar certo para outras pessoas também. E dando certo para você, você vai também descobrir por que é que deu certo, porque também pode dar errado. Ou seja, quanto você quis aceitar aquilo ali, quanto você se abriu, quanto você aceitou as tuas limitações, e também os teus exageros, quanto você reconheceu em você, para você começar esse processo de mudança e aí depois facilitar quando você se tornar um profissional, a aplicar essas ferramentas também levando em conta todos os questionamentos e os conflitos de cada cliente, que é diferente um do outro. Certo, você falava para mim, o fundamento desse aí então está baseado... na questão familiar, na ancestralidade. Existem 3 ordens dentro dessa terapia, vamos dizer assim, da constelação familiar, que são as ordens do amor, chamada por Bert Hellinger, né, de ordens do amor. A primeira ordem é a questão do pertencimento, ou seja, nenhum membro da família, seja ele já falecido, ou então mesmo que tenha sido um aborto, seja ele espontâneo ou não, todos esses membros devem ser incluídos na família, devem ser reconhecidos, eles devem ser respeitados pelo grupo familiar. Os entes queridos. Todos os entes, inclusive gerações passadas, né? Todos eles devem ser incluídos. Quando alguém é excluído desse sistema familiar, quando ele é desprezado, essa dor da alma, porque mesmo na nossa morte, o nosso espírito permanece, a nossa alma permanece, ou seja, aquela alma passa a carregar feridas de exclusão. E o que acontece? É muito provável que um descendente desse sistema familiar, seja na 2ª, 3ª, 4ª geração, possa honrar aquela dor de uma pessoa que ele nem soube, nem sabe da existência. Mas acaba surgindo esse sintoma, despertando esse sintoma nessa pessoa. E essa pessoa começa a ter problemas na vida dela, na vida familiar, nas relações de trabalho, relações sociais, seja no que for. Ela começa a ter limitações, começa a ter transtornos. E aí, através dessa sessão de constelação, você consegue chegar lá na origem. Esse é o objetivo, chegar na origem. E aí, então, você fazer um processo de cura, que não é por medicamento, né? Não é nada disso, é apenas uma questão de reconhecimento e de incluir de volta no sistema familiar aquele ente que foi excluído. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem é a hierarquia, ou seja, quem chegou antes
ocupa o lugar mais alto. Ou seja, o filho é menor que o pai é menor que o avô, que é menor que o bisavô. Essa é uma hierarquia. Nós vemos na sociedade atual, e também a constelação precisa ir acompanhando também essas mudanças, nós vemos hoje muitas funções trocadas dentro do sistema familiar. Inversões desse... São invertidos. Um filho assume o papel do pai dentro da própria família. Ele passa a ser responsável a tomar as decisões da casa, ele passa a ser o provedor, inclusive, da casa, e isso acaba com que o pai comece a carregar um sentimento de inutilidade, de fracasso, de um fracassado, e começa a carregar uma dor. E aí o que acontece? Depois, lá, um neto, o bisneto, o tataraneto pode trazer essa dor dessa exclusão do pai por uma questão de inversão. Inversão de papéis dentro da família. Cada um tem sua condição. Pai é visto como maior. Filho é filho, visto como menor. Existe mulher que assume o papel de pai sobre os filhos. O filho cresce sem a presença do pai, reconhecendo na mãe o papel de mãe e de pai. Ou seja, mesmo que haja uma separação ou então uma gravidez indesejada, onde o pai não assume, mas aquele filho que nasceu, ele tem 50% da mãe e 50% de um pai, mesmo que um pai ausente que nunca assumiu. Está no DNA dele. Estando no DNA, também vai estar no espírito, na alma dele. Então, é essa questão da hierarquia que tem que ser respeitada e reconhecida. Então, não existe, mas é fruto, uma criança é fruto, por exemplo, vamos dizer assim, de um estupro. Olha, nós não vamos discutir o estupro, nós vamos discutir que essa criança tem um pai. Ela tem um pai. Ela carrega, além do gene, que aí vem as questões físicas, né? As suas semelhanças e a hereditariedade física desse pai, mesmo que não tenha conhecido, e também, queira ou não, vai vir também essas questões dos transtornos que o pai carrega. Esse pai tem que ser incluído na vida dessa criança. Então, essa é a segunda ordem. E a terceira ordem é a ordem do equilíbrio. A ordem do equilíbrio é o dar e receber. Tem que haver um equilíbrio. Se uma pessoa ela fica apenas dando para as outras, dentro do sistema familiar, ou até mesmo dentro de uma empresa, porque não existe apenas a constelação familiar, tem também as constelações corporativas, e isso serve para empresas também, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela fica fazendo mais do que ela deve fazer, mais do que a obrigação dela, fazendo o papel de outras, se preocupando muito mais com as outras do que fazendo para si própria, essa pessoa fica em crédito muito superior às demais, ou seja, as outras ficam com débito com ela. Então, tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Isso tem que ser reconhecido, tanto dentro das famílias quanto dentro das corporações. Aí vai ter um equilíbrio, vai haver harmonia. Então, colocando em ordem, primeiro, identificando em qual dessas ordens está a origem do problema, se é no caso do pertencimento, né, alguém que foi excluído, se é na questão da hierarquia, de alguém que está ocupando o papel de um outro, dentro de família ou de corporações, ou então se alguém está fazendo mais do que a sua obrigação e alguém está sendo apenas um parasita, se aproveitando daquela situação. Também vai haver aí um descontrole, um desequilíbrio, e isso vai gerar transtorno nas gerações futuras. Sempre lembrando, isso se trata sempre do agora para o passado, né? Diferente do coaching, que eu trabalho também, que trabalha do agora para o futuro. Bom, o Baitaca, é interessante, super interessante, e a gente quando fala, a cidade toda para ouvir, porque quando você fala, todas as famílias, não tem uma família chamada perfeita, né? E nós tivemos uma mudança aí nos últimos, 40 anos, que a família era isso aí que o senhor falava, né? Do grande líder, o pai, o grande líder. E eu vi aqui, é um livro, eu não cheguei a ler ele tudo, mas alguma parte eu li, de falando dessa família cíclica. Nós estamos vivendo uma família cíclica, com a participação praticamente, né, de todos os seus membros. Você acha que essa família moderna cíclica tem dado muito problema? O senhor falava exatamente isso, que o pai perdeu este poder, né, central, né, do grande líder. Eu sei que eu vim de uma família, acho que você também, e o Tiberiçá gosta quando a gente fala isso, né? Ele fala isso, que o pai dele, da família, ele foi um grande líder, a gente sabe disso. Então, assim, o pai tinha realmente esse poder de ação, poder de conselho, né? Tinha algum problema ali entre os irmãos, né?
um problema familiar, o pai era o grande líder que fazia a pacificação familiar, é o que falava está certo, está errado, né? Dava o comando. Então, você acredita que os grandes conflitos hoje familiares, e a gente está vendo cada dia mais a desestruturação, né, dessa instituição chamada família, e a gente vê aí que toda uma sociedade em turbulência, conflito. Você acredita que é isso, essas mudanças que ocorreram? Veja bem, Valdecir, primeiro é importante a gente sempre tentar buscar a origem disso. A origem. Então, qual é a origem hoje das famílias estarem, vamos dizer assim, desorganizadas dentro do papel de cada um? Questão da honra, do reconhecimento, da hierarquia, né? Por que tem isso hoje? Isso começou, na verdade, cada vez está tomando níveis maiores, em virtude do avanço tecnológico. Eu também concordo. Acessibilidade e avanço tecnológico, isso é muito bom, todo mundo sabe que isso é muito bom. Porém, antes de ter acesso a isso, a gente precisaria ser preparado para isso. E nós não somos preparados, ao contrário, nós somos preparados diariamente para o consumismo. O que for lançado hoje, nós, né, já queremos adquirir amanhã, sem mesmo ter uma preparação de que impacto vai trazer isso para a minha vida. E isso acontece. Então, vamos só pegar um exemplo. Por exemplo, um filho de 8 anos, 10 anos, ele tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, que fazem a provisão de tudo o que ele necessita. E aí, de repente, resolvem dar para ele um smartphone, que é o celular. Hoje não dá nem me chamar de celular, porque a última coisa que serve hoje é para fazer ligação. Antigamente era para que ele servia. Hoje na verdade, é para conexão, é para estar conectado com o mundo. Então esse filho, ele ouve do pai, algo que o pai tem para ensinar para ele, que trouxe da época dele, que não existia essa mesma tecnologia, que ele aprendeu com os pais deles, e o filho, ele faz o quê? Ele faz uma espécie de comparativo com o que ele vê lá na internet ou na rede social. E ele passa, inclusive, a questionar as razões do pai. Ele passa, inclusive, a criar conflitos com o próprio pai, já desafiando o pai de que aquele modelo dele é ultrapassado, que o que vale é o modelo novo. Então, aí começa a entrar uma disputa, onde o próprio filho já não considera, às vezes, o pai como pai, mas como um irmão. O que nós chegamos aonde aqui? Nós chegamos numa questão de hierarquia no sistema familiar. Veja bem, nós estamos discutindo uma questão e já chegamos num problema, né, que lá na constelação familiar aparece um filho se comparando ao pai. Ele já não aceita os conselhos do pai. Ele já quer discutir com o pai de igual para igual, inclusive querendo justificar algumas ações ou atitudes do pai, que veio de família, que veio de valores de várias gerações anteriores, mas que ele agora quer botar na cabeça do pai que não é mais aquilo, pai, isso é ultrapassado, ele fala. Muitas vezes de forma... Eu vivo isso. Estou falando do que eu vivo, né? Pai, isso é ultrapassado, pai, isso é do teu tempo, nós estamos em outro tempo, sabe? E isso é um grande problema. Então, o principal motivo hoje das famílias estarem dessa forma que estão é o avanço tecnológico, de forma, não que ele seja ruim, mas sendo utilizado sem as pessoas estarem preparadas para isso. Tá certo, que bom. Então você trabalha lá fazendo isso, a sua esposa também, Dona Melane, também faz parte também desse trabalho. Sim. E assim, vocês, pelo que eu vi aí, as informações, é uma procura bastante grande nesse sentido, né? Olha, Valdecir, assim, quando você inicia, ou ainda quando você está em fase de estudo, e eu estou em estudo e pretendo continuar estudando até os meus últimos dias, porque isso já é uma questão de prazer, de gosto, mesmo que não seja para a questão profissional, mas sempre você acaba tirando proveito de tudo. Então eu não tenho uma formação concluída. A minha formação, para mim, no meu ponto de vista, ela é contínua, formação contínua. Ela é para a vida toda. Então, por quê? Exatamente por essas mudanças, e a gente tem que fazer o quê? Aquilo que foi aplicado há 150 anos atrás, por exemplo, pelo próprio Freud, nas teorias do Freud, de Lacan ou de Jung, dentro da psicanálise, por exemplo, hoje são questões que nós temos que tratar na realidade de hoje. Naquela época era uma realidade, então nós não podemos ficar presos àquelas teorias e aplicar as mesmas práticas para curar as neuroses e as psicoses de hoje. Por quê? Até porque a origem é diferente. Então, são diferentes. Eu estudo também, eu estou
Eu sou também um acadêmico de teologia, né? E vejo isso na questão bíblica, né? Pessoas que ainda leem a Bíblia e fazem uma leitura literal, no contexto de 2000 anos atrás, já que daí tem o Segundo Testamento, né, o Novo Testamento, e o Primeiro ou Velho Testamento, que estima-se em mais de 4.500 anos, e as pessoas querem achar que a interpretação da Bíblia deve ser baseada naquela época. Então ela é uma palavra viva, nós devemos fazer a interpretação dela, e ela serve para hoje, vai servir pelos próximos milhares ou milhões de anos, porém ela deve ser contextualizada com o momento atual que se vive, ou então nós não vamos achar a resposta para os nossos problemas. Jamais. Ou nós tratamos isso e aplicamos no momento atual, de acordo com a realidade vivida da sociedade, ou então nós vamos cair num ostracismo, né? De ficar apenas querendo aplicar com aquilo da forma que se vivia, vamos dizer assim, né? Nas idades da antiguidade, que não tinha tecnologia, que não tinha as próprias atividades reconhecidas, vamos dizer assim, né? Como profissões não existiam. As próprias famílias viviam num único cômodo, não existia divisão de cômodos, por exemplo, nas casas. Tudo isso modificou. Nós não podemos tratar isso como se estivesse acontecendo, como se nós estivéssemos vivendo naquela época. Não, vamos trazer aquela palavra para a nossa época. Aí ela vai fazer sentido e aí ela vai, vamos dizer assim, trazer efetivamente resultados positivos. Tá certo. Bom, só para um registro aqui, essa semana eu conversei, né, com o secretário, nós entrevistamos o secretário de Saúde, e ele revelava, né, aí dados que a gente ficou assustado aqui em Lucas do Rio Verde, tentando buscar aí as razões, né? Ele disse que o atendimento na área, né, da saúde mental cresceu 150% neste ano de 2019 em relação ao ano passado. Então a gente, né, começa a se preocupar aí, ó, e eu acho que o mais importante de falar dos números é discutir exatamente isso aí, a causa, o que vem, né, ocasionando tudo isso, né, aumentando. E a gente sabe que os medicamentos, né, os antidepressivos nas farmácias já são os medicamentos mais consumidos que tem. Não é só Lucas, não, né? É no Brasil e no mundo aí. Então, olha, Valdecir, então, você tocou num assunto muito interessante isso daí. Olha só, a questão do tratamento com medicamentos, você está tratando um sintoma. A doença verdadeira está mascarada atrás desse sintoma. Muitas vezes está na alma, né? O tratamento da medicina, e que é reconhecido, e graças a esse tratamento também, é que a qualidade de vida das pessoas melhorou e muito. A própria morte das pessoas se tornou mais vamos dizer assim, mais leve, menos dolorida, até para morrer, né? Hoje existe medicamento que tiram a dor da pessoa, então, e também a expectativa de vida aumentou também graças a tudo isso. Mas lembrando que muitas vezes nós levamos uma pessoa a chegar a 90 anos de idade, mas doente da parte mental. Ou seja, ela não apresenta os sintomas porque está em efeito de medicamento, mas na verdade estamos tratando a doença. E o que deve ser tratado é o doente. Veja bem, é diferente. Você tratar o doente e tratar a doença. Por isso é que existe toda essa ramificação da medicina e especialidades, né? Cada caso tem uma especialidade. Então, tipo assim, dentro do próprio sistema, vamos pegar do sistema ósseo nosso, né? Os ortopedistas. Então, existe especialista para perna, especialista para coluna, especialista para cotovelo, sabe? Então, quer dizer, cada vez mais está se fragmentando, né, essas questões, né, das especialidades. Então, se especializa em uma coisa. Não quer dizer que, vamos dizer assim, nós vamos aí chegar a resolver todos os problemas. E nem isso resolve a parte mental. Existem doenças também que não são oriundas da mente, que são, por exemplo, oriundas de um trauma, de um traumatismo, de uma queda, de um acidente, de alguma coisa assim. Então, isso não está ligado à questão de uma doença, vamos dizer assim, originária lá da mente da pessoa. Não é psíquica, né? Temos que levar tudo isso em conta. Cada caso... Mas é importante que você faça isso, que cada vez mais a própria saúde pública, que ela encaminhe sempre para um tratamento da pessoa, antes de tratar a doença. Tá certo. Bom, importante isso aí, a gente já falou nessa parte, né, do Baitaca. Peguei ontem, flagrei ele estudando Freud,
a psicanálise de Freud, né? A gente estudou isso na faculdade, uma parte, né? E importante isso que, né, traz, né? Traz coisas boas, positivas, dá para orientar isso aí. Depois ele falando teologia e falando do coach. Então, agregando um conjunto de informações aí para orientar e fazer essa terapia, né? Eu queria, Valdecir, ainda aproveitando esse canal aberto aqui, que a gente está em contato com toda a nossa sociedade luverdense, dizer que eu, a partir desses meus estudos, né, eu venho fazendo um trabalho em mim mesmo há muito tempo, e aí, depois de um tempo, eu passei a despertar, então, até o interesse em fazer algo para ajudar outras pessoas também, né? Então, a pessoa deve começar se perguntando quanto vale a vida dela, quanto vale a felicidade dela, quanto vale a paz, a tranquilidade, a serenidade dessa pessoa. Eu montei, a partir daí, a partir desses meus estudos, eu montei um sistema de terapia juntando a constelação, o coaching e, quando ainda necessário, se caso necessário, eu aplico também conhecimentos da psicanálise. Isso mais na busca, vamos dizer assim, de algum transtorno que pode aparecer. Então eu consigo buscar. Então eu montei uma espécie de terapias, de sessões de terapias, onde eu pratico, o cliente, ele vai estar comigo em 5 oportunidades. Uma primeira, que é para explicar como que funciona e já fazer o primeiro contato com o cliente, mostrando para ele exatamente como que isso funciona. E depois mais 4 sessões de acompanhamento e de planejamento para que essa pessoa encontre e se encontre principalmente para ela seguir o caminho dela. Muitas pessoas falam que traçam o destino está traçado. Eu diria que ninguém traça o destino e o destino de ninguém não vem traçado, porque o destino não se traça. O destino é um lugar que você vai definir. Ele não é traçado. O que é traçado é o caminho. Isso é muito importante lembrar. Tem pessoas que acham que traçam o destino não se traça. O destino você estabelece, você planeja. E a partir daí você constrói o caminho. Esse sim, você vai construir. Então, se eu, daqui de Lucas, até hoje eu penso em ir para Sorriso, eu tenho que saber o caminho que me leva a Sorriso. Agora, se eu mudar o planejamento e o meu destino, eu tenho que estar ciente que eu tenho que mudar esse caminho. Se eu não mudar o caminho, eu vou chegar em Sorriso querendo ir a Mutum. Ou seja, se eu quero ir a Mutum, eu tenho que construir um caminho para Mutum também. É isso que tem que estar claro para as pessoas. As pessoas confundem muito essa questão de fazer um planejamento, de sonhar com alguma coisa e achar que isso está logo ali do outro lado da parede. Tem que construir caminhos. E isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, como é o resultado de um medicamento, ou de de um medicamento via oral, ou de uma injeção. É diferente. É construir caminhos e isso demora um tempo. Até porque, com certeza, demorou um grande tempo também para chegar ao ponto que essa pessoa se encontra. Então, nós estamos trabalhando. Eu estou agora, final de ano, a gente suspendeu a questão das terapias. Estou fazendo alguns atendimentos que já estavam agendados apenas. Eu saio, Valdecir, no mês de janeiro, volto dia 19 de janeiro e do dia 20 de janeiro, para você ter uma ideia, a 20 de fevereiro, a agenda está praticamente lotada. Tanto para mim quanto para minha esposa, que também trabalha com terapia de mesa quântica, né? E outras terapias agregadas que ela também faz. Também temos lá a microterapia, tem uma profissional que já trabalhou em Lucas do Rio Verde, a Suzana, hoje ela está em Sinop, ela atende também lá na nossa clínica. E também temos outras consteladoras que vêm de fora também em datas agendadas. Então, se alguém tiver interesse, a gente está lá para ajudar. Todas as quintas-feiras, a partir do dia 20 de janeiro, todas as quintas-feiras, à tarde, no período da tarde, será destinado a pessoas que precisam de um acompanhamento e não têm condições de pagar. E isso é muito importante. Nós não trabalhamos por dinheiro apenas. Nós trabalhamos também para ajudar pessoas que têm os mesmos problemas daquelas que têm muito dinheiro, porém não têm condições de pagar, e nós vamos fazer esse atendimento gratuito, sem ter cobertura de ninguém, nem pelo serviço público e nem de outras pessoas pagando. Nós vamos fazer esse atendimento gratuito, todas as quintas-feiras à tarde. Maravilha, que bom, né? Nós estamos aqui com o Gilson Baitaca, falar um pouquinho agora para concluir nosso bate-papo aqui, Baitaca, um pouquinho da política.
a sua avaliação, o ano 2019, nós tivemos aí algumas mudanças no cenário nacional, o primeiro ano do presidente da República, no Estado também, o primeiro ano do Mauro Mendes, né? Então, a avaliação que você faz aí nesse cenário da política atual, foi positivo ou ainda um ano ainda de tentativa de retomada? Bom, Valdecir, eu acho que esse primeiro ano na esfera estadual e nacional, que é o primeiro ano da gestão, né, diferente da municipal, que já vai agora 2020 para o último ano de gestão. Então, na questão estadual, eu vejo que há um esforço muito grande aí de cumprirem, né, os compromissos, principalmente compromissos já assumidos anteriormente, né, Valdecir? A gente conversava aqui em off sobre a questão de dívidas oriundas de outros governos, né, com juros aí que na verdade consomem grande parte do orçamento, né, do Estado. Eu acho que essa gestão, pelo que eu vejo, no primeiro momento, esse primeiro ano já demonstrou isso, eu acredito que ainda isso vá, talvez o ano todo de 2020, conseguir colocar tudo no lugar, fazer renegociações no caso do que for necessário, fazer, vamos dizer assim, novas convenções com o funcionalismo público também, né? E aí, a partir daí, começar então com investimentos, para ver, né, o que sobra para investimento. A gente sabe que por mais que o nosso Estado ele tenha uma arrecadação muito boa, tendo em vista a extensão territorial dele e a baixa taxa populacional, comparado com o tamanho dele, o que também, por outro lado, gera alguns casos aí de desperdício de dinheiro para poder atender populações mais distantes e tal, comunidades menores, com rendas menores também. A gente está falando aqui de uma região abençoada e muito progressista, vamos dizer assim, né, com um desenvolvimento muito grande na questão da agricultura, da indústria também. Sabemos que dentro do Estado também tem regiões muito pobres, com pouca produtividade e com um PIB muito baixo. Então, às vezes, a gente está falando daqui de uma realidade, mas a gente, para falar do Estado todo, deveria conhecer todo o Estado para saber. Às vezes nós achamos que todo o Estado vive na condição que nós vivemos aqui, não é bem assim. Então eu acho que a nível de Estado, eu acho que vai bem. A gente não tem visto ainda, pelo menos na mídia, não tem vazado nada ainda de questões tipo assim, tanto na questão moral, vamos dizer assim, né? Questão da ética. Da ética e também de corrupção, né? De desvios de dinheiro ou coisa parecida. É claro que não estamos aqui botando a mão no fogo por ninguém ou dizendo que isso não vai acontecer. Estou falando que isso não aparece ainda, o que já é um bom sinal. O que ultimamente tem preocupado muito a população é essa questão da corrupção, né, que leva uma fatia muito grande do orçamento público, que já é cobrado proporcionalmente ao que deveria ser retornado à população em meio de serviços. Então, quando você perde parte desse dinheiro, já se espera que a população não vai ter de volta, vamos dizer assim, um serviço de qualidade como deveria ter. Eu vi aí, você falando isso aí, eu vi uma classificação, né, no país: saúde, educação, segurança e corrupção está entre os 4 que lá fora, se falar isso em corrupção, o combate né, que nós falávamos, né, no começo, eu falava aqui, né, da cidadania, onde eu tenho um país mais cidadão, um judiciário mais cidadão, voltado, né, para o bem-estar, para o combate efetivo, né, das mazelas, das coisas erradas, um judiciário rápido, né, onde a coisa está errada, seja o meu filho, minha filha, passa a caneta azul nele, né, não é verdade? Então, se o judiciário fosse eficiente mesmo, a gente prega que é a retaguarda, né, a última trincheira é o judiciário. Quando você busca, você já vai buscar o judiciário, porque já não tem mais solução no meio, vamos falar nas outras esferas, né? Então você busca o judiciário. E aí a gente vê no Brasil, né, o escândalo atingindo de cheia o judiciário brasileiro. Olha, né? Veja, Valdecir, eu faço uma observação, essa é uma observação minha, talvez seja até um pouco, sei lá, um pouco delirante talvez, né? Mas eu faço uma avaliação, Valdecir, eu levo em conta muitos fatores e eu fico vendo, já saindo aqui do nosso, vamos dizer assim, do nosso casulo,
Eu avalio muito a questão dos países e vejo que a linha do Equador é um divisor para a questão da corrupção. Da linha do Equador para baixo, aqui na América, o que envolve os países da América do Sul, praticamente todos, na parte, pega toda a África, o sul da Europa também, todos são países culturalmente, isso já não é uma questão de dizer assim, olha, isso é uma praga, isso já é cultura, quase que já se estabeleceu isso como normal, como normalidade, a corrupção nesses países abaixo da linha do Equador. Eu observo essas questões. Eu não tenho resposta para isso. Pode ser uma coincidência. É importante falar isso, que não vem, tem uns que falam, já está no DNA do brasileiro. Mentira. Não está no DNA de ninguém. Tá fora. Né? Não, que isso? Está no sangue de ninguém. Isso vem na cultura, vem o privilégio, o jeitinho, seja lá o que for, como queira entender, a esperteza, como eu vejo no meio político, social, uns falando que é esperto. Aquele é esperto. O eleitor é esperto, que vai lá e pegou o dinheiro do político para vender o voto, vender a consciência. Fala que é esperto. Isso não é esperteza, né? Valdecir, isso é crime. Eu vou te fazer uma pergunta. Os nossos governantes, saindo do nível municipal até o nível federal, da onde essas pessoas saíram? Eu pergunto. Essas pessoas vieram de Marte? Vieram da Lua? Ou eles foram tirados de dentro da sociedade e colocados lá? Preste atenção. Essas pessoas saíram de dentro da sociedade. Portanto, eles são o reflexo da sociedade. Antes de nós ficar julgando governos, independente de partido, independente de ideologia, se é de esquerda ou se é de direita, independente disso, vamos olhar para a nossa sociedade. Porque o problema está ali. Essa pessoa que está lá, nós escolhemos e tiramos de dentro da sociedade. Por sinal, quando você fala em escolher, a ideia que vem à mente é pegar o melhor. Se eu oferecer para você, Valdecir, meia dúzia de laranjas e mandar você escolher, eu quero dizer que é para você escolher a melhor para você, que você achar melhor. Então, se nós escolhemos nossos políticos, dentre aqueles que estão ali com o nome à disposição, se nós escolhemos, então, dá-se entender que pegamos o melhor, e ele saiu da sociedade. Nós nunca vamos resolver problema esperando vir de cima para baixo, vir do político. O político não vai mudar, o que tem que mudar é a sociedade. Isso é fato aqui em qualquer lugar do mundo. E eu quero que apareça alguém que prove o contrário disso. Mas fulano não era corrupto antes, ficou corrupto depois que entrou na política. O homem é bom até que entra na política. Meu amigo, ele só se revela. É porque antes talvez faltou oportunidade. As tentações são outras. As possibilidades são outras, Valdecir. E olha, eu não estou louco. Tenho dizer um adágio, né, um ditado, se quer conhecer o ser humano, dê poder a ele, né? Tá aí. Dê poder a ele. O cara só não se revelou porque não teve, talvez, a oportunidade. Bom, Baitaca, chegando no finalzinho do nosso programa, eu queria que você deixasse sempre ter um pensamento positivo, né? E eu também, nós temos que ter sempre, eu falo isso, o ser humano nunca pode perder a fé e a esperança, né? Em primeiro lugar, fé em Deus, você acreditar que existe um ser supremo que comanda o céu e a terra, né? E comanda a nossa vida, né, Baitaca? Em primeiro lugar, é isso. Você tem que ter essa consciência de que existe esse ser chamado Deus Todo-Poderoso e que enviou o seu Filho, né, Jesus Cristo, a este mundo, né, para trazer a paz e a esperança à humanidade, dar vida à humanidade, né? Se você começa por aí a sua vida, eu tenho esse sentimento que você já deu o primeiro passo na sua vida, e aí é buscar as coisas positivas da vida. E aí, se você deixa a sua mensagem também, chegamos num momento, né, que merece uma profunda reflexão, né, que é o momento aí que comemoramos, né, o nascimento de Jesus Cristo. Então, Valdecir, eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que tenham, assim, uma esperança e também a perseverança de sempre dias melhores, né? De ter o melhor para a nossa família, em primeiro lugar, a saúde, a paz, a prosperidade, e também isso já, como dizia o nosso querido Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, que seja espraiado, né, para os outros bairros da cidade, para os outros municípios, para os estados e para o Brasil inteiro. Mas é importante que a pessoa esteja em mente, Valdecir, aquilo que eu falei antes. Se a pessoa quer, de fato, chegar no destino que ela espera, que já está planejado para ela, ela tem que olhar os caminhos que ela está trilhando.
esse caminho te leva lá, ou talvez você tenha que trocar de caminho, construir um novo caminho. A mudança não acontece com cobrança, não acontece com críticas, não acontece com julgamento. Deixe os julgamentos de lado. Aqui na terra foi constituída a justiça dos homens, para que julguem os atos falhos do ser humano. Deixe esse julgamento para eles. Deixe o julgamento de lado, não julgue. Ao invés de julgar, distribua amor. Aí você vai colher amor e não vai colher o ódio, a raiva, a inveja, esse tipo de coisa. Jesus esteve entre nós, Valdecir. Ele esteve de nós, ele veio estabelecer, implantar o reino de Deus aqui na terra. Porque os homens estavam perdendo esse sentimento, perdendo a consciência do que é o reino de Deus. Então Jesus veio para dizer, olha, o reino de Deus é da forma que eu vos ensino. Se quiseres o reino de Deus, os terão já aqui na terra e prosseguirão nele depois da morte, que permanece o espírito e a alma. Ou seja, você quer viver bem, você quer ser merecedor do reino de Deus, é isso que você não tem apenas fé que isso virá de algum lugar. É você quem vai viver esse reino aqui na terra, não é depois da morte. Portanto, viva como Jesus viveu. Isso serve para todas as religiões. Não julgue, não julgue. Não queira mudar as outras pessoas. Procure a mudança em você. Talvez o problema não está nos outros. Talvez o problema está em mim. E eu é que estou querendo, julgando os outros e forçando que mudem de acordo com a minha vontade. Mas a minha vontade tem interesses obscuros por trás. Então, cada um tem que fazer essa reflexão. No mais, desejar a todos um feliz e abençoado Natal, um ano de 2020 muito melhor que o ano de 2019, né? Que continue diminuindo os níveis de violência, que consigamos melhorar os números da economia, porque aí as pessoas estarão bem, estarão dinheiro girando na sociedade, na comunidade, e com isso todo mundo ganha. Um forte abraço a todos, Valdecir, um abraço a você, a toda a equipe aqui da TV Rio Verde, que sempre tem aberto as portas, nos chamado aqui para a gente trocar ideia. E eu me sinto muito bem com isso, sou muito honrado por isso, e sou muito grato à TV Rio Verde, a você, Valdecir, na tua pessoa, sabe, por serem pessoas que estão sempre dedicados, preocupados com a vida da coletividade, da sociedade. Você é um grande exemplo para a nossa cidade, você hoje está como presidente da APAI, esteve recentemente como presidente da ALI, e você é uma pessoa que nunca se ouve falar nada de você na cidade, de qualquer tipo de desvio, de conduta, moral, seja do que for. Isso é que nós precisamos. A sociedade precisa reconhecer nessas pessoas esse valor. E nós precisamos começar, então, não passar a julgar as pessoas, mas sim entendê-las. Que o fato, às vezes, de se eximir de alguma coisa é exatamente para não buscar conflito, para não procurar conflito. Tem um ditado que diz que quem procura acha, e às vezes acha para a cabeça. Que não seja isso, que seja paz o ano todo, prosperidade a todos, Valdecir. Muito obrigado. Maravilha, felicidade, que Deus te abençoe, você e sua família, seus negócios também. A você, meu amigo, minha amiga que acompanhou a nossa programação até aqui, né? Possamos ter aí um Natal abençoado. Nós voltamos na segunda-feira com SBT Notícias. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Na sequência vem aí o Encontro dos Serranos na TV.